Elas existem desde os tempos em que o Homo sapiens vagava em pequenos grupos pelas planícies africanas. As religiões eram então a fórmula menos traumática de enfrentar o imponderável: vulcões, terremotos, guerras e principalmente a morte. Quando a força desconhecida e aterrorizante se aproximava, o momento era de apelar para divindades que relacionassem com tudo aquilo que era impossível controlar. Mais tarde, quando surgiram as primeiras grandes sociedades, a necessidade de um poder dominante produziu os deuses egípcios, maias, astecas, incas. Com o passar do tempo, os próprios governantes tornaram-se eles próprios deuses ou semideuses, intermediários entre as divindades e seus súditos. O mundo mudou, mas a força das religiões ainda permanece. Na era da razão, a fé ganha cada vez mais importância na vida das pessoas. A mais antiga das religiões, segundo os seus seguidores, a Umbanda, nasceu na Índia e mais tarde migrou para a África, como revela o babalorixá Delmo Ferreira, considerado uma das maiores autoridades no assunto em Teresópolis. A Umbanda é a religião mais antiga sobre a face da Terra. De acordo com os estudos feitos pelo antropólogo e sociólogo Roger Bastide, professor da Sorbonne e da USP, que viveu 17 anos na África e 16 anos aqui no Brasil, a Umbanda é a religião legada aos africanos pelos reis cariros da Lemúria. Então são mais de 10 mil anos de história comprovada e que veio para o Brasil através dos africanos. Então ela é erroneamente chamada de religião africana, quando na realidade é uma religião cujo berço é a Lemúria. A Lemúria era um reino que englobava a Índia, o Indostão e vinha até o norte do Egito. Os umbandistas acreditam na existência de um deus único, que se chama Olorum. Abaixo dele estão os orixás, que representam as forças da natureza. Segundo Delmo, os orixás são criaturas de Deus, e não deuses, como muitos acreditam. A Umbanda, segundo seus seguidores, é uma religião preocupada com o desenvolvimento espiritual do ser humano. A Umbanda é uma religião monoteísta, que acredita num Deus único. As pessoas erroneamente pensam que os orixás são deuses. Não, na realidade eles são criaturas de Deus, portanto não podem ser Deus. Os orixás são as forças da natureza. E nós, umbandistas, temos uma preocupação constante na preservação da natureza, do cuidado com a natureza. O pressuposto da Umbanda é o desenvolvimento integral do ser humano, enquanto pessoa e enquanto espírito. Não adianta nada você se tornar uma pessoa melhor se espiritualmente você também não acompanhar a mesma evolução. Então o pressuposto da Umbanda é o desenvolvimento integrado da pessoa humana enquanto ser humano e enquanto ser espiritual. É comum que boa parte das pessoas confunda a Umbanda e seus rituais com as práticas de magia e feitiçaria de outras seitas e religiões. Galinhas sacrificadas nas encruzilhadas, farofa e garrafas de cachaça, segundo Delmo, passam longe da Umbanda. A Umbanda tem o ritual e a liturgia próprios, né? Tanto que em 1995, o Conselho Episcopal Latino-Americano reunido na América Central, em São Domingos, recebeu do Papa uma determinação de que todos os bispos da América Latina deveriam entender a Umbanda e o Candomblé como religiões, não como seitas, né? Então a questão da macumba é muito interessante. Macumba, na realidade, é um instrumento musical africano. É um bambu serrilhado, sobre o qual se aplica um bastão de madeira e que aqui no Brasil a gente chama de reco-reco. Como os tocadores de macumba eram os célebres capoeiras na Bahia, e eles diziam, eu vou lá para o terreiro, vou lá para o ilê para tocar macumba, as pessoas passaram a confundir macumba com um instrumento. Então, quem toca macumba, o macumbeiro, ele é um músico, ele é um instrumental, nada mais do que um instrumento, né? Então nós não podemos confundir os trabalhos de feitiçaria, de magia. Feitiçaria, matar bicho na encruzilhada, um umbandista não faz isso, né? A Umbanda preserva a natureza. Então a gente gastar dinheiro à toa, matando bicho, jogando sangue na rua, isso aí não tem validade nenhuma, não tem interesse nenhum, não faz parte do ritual da Umbanda. Os umbandistas têm dificuldades para lidar com alguns dogmas do cristianismo. Céu, inferno e diabo são invenções teologais. Nós acreditamos firmemente na existência da reencarnação, que é uma questão de justiça divina.
né? Ou então você morreu em pecado e vai ficar o resto da eternidade sofrendo, e qual a justiça, onde estaria a justiça divina nesse caso? Então a reencarnação, que aliás era um dogma dos primeiros cristãos, até o século V ela constava dos textos cristãos, foi tirada exatamente por uma bula papal determinada por um imperador romano. Ela deixou de ser um dogma, e é exatamente isso que o kardecismo, o espiritismo kardecista, pede à religião católica, que volte a aceitar a reencarnação. Então, o que nós acreditamos? Nós não acreditamos na essência do demônio da forma como ele é apresentado, mas sim em espíritos maléficos, espíritos malignos, que a gente precisa combater diariamente. Então, a questão do céu e do inferno, para nós, o céu é Aruanda, que é para onde vão os espíritos que vão se preparar para virem trabalhar, para virem nos aconselhar, ou para se prepararem para a sua reencarnação. A mensagem de paz e fraternidade transmitida por Jesus Cristo já dura mais de 2000 anos, mas a expansão do cristianismo só começou a partir do século IV, quando o imperador romano Constantino tornou-se o primeiro imperador cristão. Com ele, a antiga religião, nascida na Palestina, tornou-se obrigatória em todo o império e se espalhou pelo mundo ocidental. Hoje, apesar de sua imensa influência e poder, a Igreja Católica Apostólica Romana enfrenta um novo desafio, desta vez representado pelo crescimento das chamadas religiões neopentecostais. Eu, pessoalmente, acho que há uma certa dificuldade da gente querer fazer frente a esse crescimento, né, hoje, né? Uma certa dificuldade no sentido de que até uma estatística agora recentemente em São Paulo, parece que surge em cada 2 dias uma igreja, né? Em São Paulo foi feita essa estatística. Quer dizer, não é, vamos dizer igreja, uma lojinha que se abre e algum pregador ali está pregando o evangelho, né? Igreja é uma instituição, é uma coisa muito mais séria. A igreja tem uma história por trás, né? Não se faz uma igreja de um dia para o outro. O que nós estamos vendo aí são portas que se abrem e pregadores que estão levando a palavra de Jesus, atraindo pessoas, mas também confundindo a mente das pessoas, porque, na verdade, a igreja é uma instituição. E é uma instituição, para nós como católicos, dada pelo próprio Cristo, né? E tendo também um representante de Cristo, que ele mesmo escolheu Pedro, seu sucessor, hoje o Papa Bento XVI, que conduz a igreja, né? Ele é a presença de Cristo visível para nós, um sinal de unidade, um sinal de comunhão, um sinal de que haja, né, um pastor conduzindo esse rebanho, como Jesus, né, escolheu Pedro, os apóstolos no anúncio do Evangelho, e deu a Pedro o privilégio, né, as chaves do reino do céu, deu a Pedro esse poder de ligar a terra aos céus. Então esse é o poder que o Papa tem em suas mãos, dado pelo próprio Cristo, para fazer a igreja, congregar a igreja, manter a unidade da igreja, especialmente a unidade da fé. A renovação carismática, motivo de polêmica entre os próprios católicos, também pode ser uma arma na preservação da fé católica. É claro que a renovação carismática, a gente tem certeza que é uma inspiração do Espírito Santo, né, que um movimento muito voltado à ação do Espírito na vida das pessoas e que trouxe uma movimentação, eu diria assim, no anúncio da mensagem, né? Um jeito novo de anunciar a mensagem, tanto pelas músicas, como pela alegria, como pela vivência, né, da oração. O movimento mesmo diz renovação carismática, quer dizer, algo que veio renovar a vida, né, da igreja. É claro que é um movimento, não é a igreja. Veja a seguir, um dos pastores mais respeitados de Teresópolis fala sobre o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, a história do homem que construiu um templo hindu na zona rural de Teresópolis. E você vai conhecer também alguns dos princípios da sabedoria budista. Em 30 minutos, volta já!